Vamos para a live, então, de quinta-feira, 20 horas. Tenho tentado seguir à risca, passando sempre informações para os acadêmicos de odontologia, também para formandos, quem já se formou em odonto, e mostrando um pouquinho do dia a dia desses consultórios odontológicos. Enquanto a Adriana não entra, eu até vou contar uma história de hoje. Fui numa clínica hoje popular, onde eles vão reformar tudo. São 3 cadeiras. E essa clínica, quando eles vieram embora para cá, eles são de outro estado, eles compraram ela já em andamento. Essa clínica já tinha uns 15 anos. Ela é bem num bairro bem popular, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. E o que eu percebi lá, assim, uma clínica muito antiga, prédio antigo, sala de esterilização antiga, todas as redes hidráulicas por cima do piso. Então, uma situação assim também bem complicada, né? Só um minutinho, gente, só um pouquinho. Aqui, acho que deu. E a Adri tá entrando aqui. Tô esperando ela entrar. E aí, o que eu percebi lá hoje? Oi, Adri, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa Tava aqui noite. contando uma historinha rápida do dia, que inclusive tu tá a par dessa situação. Contando sobre uma clínica popular que vai sofrer uma grande reforma. Sim, Então, o que eu percebi lá? Como era uma clínica que veio de outros proprietários e essas pessoas assumiram de uns anos para cá, ela é uma clínica muito antiga, com coisas muito velhas já, toda a verdade. instalação por cima de piso. Então, assim, dá um aspecto ruim para quando tu entra num lugar assim e eles vão quebrar tudo. E aí, hoje a gente estava Sim, olhando assim o que é a clínica e o que é o projeto que vai ser feito e o quanto vai ficar totalmente diferente. Eu entrei na área de maquinários ali, que a gente chama, e isso é uma coisa que as pessoas não dão atenção nas clínicas odontológicas e é muito importante. verdade. Hoje eu cheguei lá, aquilo ali provavelmente era um banheiro que desativaram de um tempo para cá, e ali eles colocaram compressores e bomba a vácuo. Ele me mostrou tudo quando a gente sentou para conversar, para eu passar toda a assessoria de equipamentos, o que vai entrar de equipamentos, aconselhar que compressor é que iria nessa clínica para 3 consultórios, que também é uma coisa que as pessoas deixam muito para depois, porque vão muito na área de decoração, de projeto, É e verdade. deixam o coração do consultório, que é o compressor que vai fazer tudo funcionar, para último lugar. E aí a gente conversando, quando eu vi aquele estouro, assim, né, bum, e eu, meu Deus, que é isso? Ele, o compressor ligou. Então, assim, quando Nossa, o compressor liga na clínica, faz aquele barulhão. Então, claro, porque eles hoje não têm um compressor adequado, o compressor já é velho, não tem nenhuma sala toda ela apropriado. apropriada, que abafe aquele barulho, e por aí vai. Eu estava contando um pouquinho dessa história. E é o que a gente vem mais ou menos conversando, né, Adriana, nesse projeto aí que a gente vai constituir boa parte dele juntas, né, com os parceiros que a gente está também trazendo para esse negócio. E aí, É, essa semana, a gente trocou várias ideias sobre, né? é interessante trazer esse case, né? Porque vai bem de acordo com o que nós vamos conversar hoje, né? Que o É, tema da nossa live hoje é a mentalidade do dentista, né? E o que acontece ali é que realmente eles pegaram uma clínica pronta, não é? E começaram a trabalhar dentro daquela clínica e tiveram que se adaptar com o que tinha. Né? E exatamente. hoje, passado o tempo, ela percebeu o quão está defasado os equipamentos, o quão tá detonada a clínica, né? Tá velha. Uhum. E ela sentiu essa necessidade porque o mercado hoje está tão competitivo, ou tu fica no mesmo nível dos tops, ou tu vai caindo mesmo, porque existe uma série de exigências da vigilância que fazem com que tu também faça isso, e para te ser competitivo com os outros profissionais, também tu tem que estar à altura. Então, foi em função Exatamente. disso que a gente está trabalhando. Mas o que acontece, assim, que eu vejo que muita gente ainda, tá? E principalmente as pessoas que têm mais tempo de formados, que eles começaram assim, antigamente era muito intuitiva as coisas, né? Eles iam começando a Uhum. colocar a tubulação, ia puxando uma tomada ou outra, e iam se adaptando. Só que hoje a gente percebe assim que existe uma preocupação, né, de fazer certo,
de não levar uma notificação da vigilância, né, de não ter que estourar um equipamento no meio de um procedimento, de estragar um equipamento. Então, existe essa preocupação. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, todo dentista deveria fazer uma avaliação na sua mentalidade. Por que eu digo isso? Porque quando tu entra na universidade, tu não tem noção do que vai ser o curso. Tu não tem noção do custo que tu vai ter com aquele curso. Né? Tu entra, né, de peito aberto ali, porque tu sabe que tu vai ser um profissional de excelência, que tu vai estudar, e porque talvez seja alguma coisa que tu vem lá de cedo pensando em ser um profissional na área da saúde, né, na área de odontologia. Só que quando tu te depara na faculdade, vem aquela pequena listinha, né? Que já começa... Começa bem grande. Tu já começa a sentir o que é ser dentista ali. Mas isso não para ali na faculdade. Isso se estende com as cifras diferentes daquilo ali. E bem diferente. Sim. E aí, o que eu quero dizer com isso? Assim, ó, que quando tu entra na faculdade, tu recebe aquele kit, tu já começa a gastar. Fora o custo que tu paga, né? Com o curso em si. Então, tu paga aquela universidade. Muita gente que mora no interior do estado, eles pagam moradia, eles pagam o transporte, a alimentação, né? O material escolar que é livro, várias coisas que para poder trabalhar ali dentro da faculdade eles vão precisar. Né? Tu tem mais propriedade para dizer, né, qual seria um kit mínimo para eles começarem, que valor seria isso do que eu, porque não é a minha área. Claro. Mas assim, tu já começa gastando. Né? Impressionante isso. É a faculdade hoje mais cara, assim, se a gente for analisar, é uma das mais caras, tanto desde quando eles entram na faculdade, até formatura e até montar o próprio negócio. É o que a gente já vem falando há um tempo sobre isso, né? E aí entra aquela questão da mentalidade, o porquê que eles saem da faculdade pensando, ou eles pensam agora não vou mais gastar nada, porque eu gastei tanto durante a minha faculdade que agora não quero gastar mais nada. E a gente vê isso. Porque vamos fazer uma análise, essa semana a gente até estava conversando sobre isso. Coisas que a gente tem aquele consumo imediato que nos traz prazer, a gente gasta, né? Por exemplo, se eu for comprar um perfume, que é uma coisa que eu vou usar na hora, eu gasto 300, 400, 500 reais para comprar um perfume que vai me trazer prazer imediato. Mas, às vezes, eu não quero chamar um técnico para ver um barulho que está dando a mais no meu compressor ou etc e tal e pagar 150 reais uma visita técnica. Acham caro e vão deixando para depois. Então, essa manutenção diária do dia a dia que eu vejo que é o que mais dá problema nos consultórios. Ontem eu até postei um videozinho que muitas pessoas até depois me chamaram até por WhatsApp, que é a questão de lubrificação. Às vezes eu fico pensando assim, vamos dar um exemplo de uma alta rotação. Uma alta rotação custa de 800 a 1.200 reais, dependendo do modelo. Aí, em um ano, estragou a alta rotação. E isso eu recebo ligações diretas, assim, estragou minha alta, quem é assistência, para onde eu mando? Ok, aí chega lá, essa semana eu vou até tentar mandar umas fotos mostrando uma alta rotação por dentro. O que acontece? Não lubrificou esse ano inteiro, ou lubrificou uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Aí economizou 50 reais de um óleo lubrificante, estourou a turbina que tem que comprar outra por 900. Então, umas coisas sem lógicas, e é o que a gente fala, que é exatamente a mentalidade que precisa mudar. Em todos os sentidos. E eu acho até que tem uma inversão de valores muito estranha, porque tu veja bem, assim, ó, um iPhone custa quase 10 mil reais o top, né? Sim. Um iPhone, que é um celular, né? Que muitas pessoas gostam de ter esse tipo de celular para ostentar. Ok, ele é ótimo e tudo, não vou discutir o equipamento, o aparelho, não vou discutir isso. Né? Mas assim, ó, tu não quer pagar um projeto que vai te trazer dinheiro para te comprar quantos iPhones tu quiser depois, né? Se tu quiser uma clínica de acordo, bonita, com biossegurança, com ergonomia, né? Adequada às normas. Não vou fazer nada disso, vou pagar pouquinho, não vou investir com isso, não vou chamar o técnico para averiguar, fazer a aferição dos meus equipamentos. Não vou fazer nada disso, mas eu vou circular com o iPhone. Então, as pessoas não entendem que o estabelecimento ali, o consultório, ele tem que ser cuidado e tem que ter uma preocupação de fazer uma manutenção preventiva, tem que fazer... o início dele tem que começar certo,
porque é dali que eles vão tirar o valor que vai sustentar eles para a vida deles, né? Exatamente. Então, essa mentalidade do dentista, que eu vou insistir em falar várias vezes hoje ainda, é exatamente isso. As pessoas, assim, elas ficam, como é que eu vou te dizer, gastando com coisas que, teoricamente, são supérfluas, mas elas não querem gastar com aquilo que é necessário para ele poder exercer a profissão dele. Uhum. Exatamente. E aí a gente não tá falando assim, a gente não tá inventando história, a gente tá falando de cases que acontecem, que foi exatamente o que aconteceu na nossa semana. Vamos dar outro case que a gente participou juntas. A gente teve um case essa semana de uma cliente que eu não conhecia ela veio através do Facebook, querendo saber mais sobre a parte de assessoria de consultório. Por quê? Porque ela contratou uma designer de interiores para fazer a clínica dela, que já existia também. Então, era uma reforma. O que é a primeira mentalidade do dentista ou de quem vai fazer uma reforma? Tem que ficar bonito. Ok, tem que ficar bonito, realmente. É o que enche os olhos do paciente. Mas ela chegou num ponto em que tudo estava ficando bonito, mas ela não ia conseguir aprovação na vigilância sanitária. Não. Então, não. assim, ó, ela não tinha uma hidráulica adequada para instalar a cadeira, ela não tinha as normas adequadas para a instalação do raio-x, e ali ela viu que ela estava no meio de um problema enorme, que ela não precisava ter passado se ela tivesse conversado com a gente antes. Claro, de repente ela não nos conhecia, mas se ela tivesse tentado saber isso antes dela ir procurar um designer de interiores para fazer a recepção. Exato. Então, e o interessante é que eu tive a oportunidade de conversar com ela e eu questionei, né? Eu disse assim, quem está fazendo o teu projeto hidrossanitário? Né? Porque uma das coisas que mais me preocupa dentro do consultório é o hidrossanitário. Porque pode ter vazamento, pode ter aquele cheiro horroroso de esgoto, que eu já cansei de entrar em vários consultórios. Sim, vários, né? Aquele cheiro horrível. Então, eu perguntei, ela disse, ninguém. Eu disse, mas tá tudo certo? Ela disse, olha, eu não sei se tá tudo certo. Então, assim, não existe essa preocupação. E até entendo, porque assim, não é uma coisa de conhecimento do dentista. Não é. Sim. Mas o fato é que tem pessoas que vão fazer o correto. Então, assim, mesmo que eu não saiba mexer num determinado equipamento, né? Eu tenho que saber que tem pessoas que saibam. Então, a gente tem que buscar as pessoas certas para poder fazer a coisa certa. E não ter problema mais tarde, né? Até ela me questionou, assim, pelo exagero ali, que ela viu da blindagem, né? Que ela ia gastar muito, porque blindar uma sala para um raio-x não é barato. Né? Então, ela me questionou aquilo ali e eu disse para ela assim, olha, quando eu vou num médico ou num dentista, que daqui a pouco não me passa confiança no diagnóstico que eu recebi, eu procuro uma segunda consulta, uma segunda opinião. E é a mesma coisa em qualquer área. Então, assim, se tu se sentir desconfortável com alguma situação que o profissional que está te atendendo, né, está te dizendo o que tem que fazer e tu não está concordando, tu tem que buscar uma outra opinião. Né? Exatamente. Porque tu tem que fazer uma coisa com segurança. Porque o que a gente mais percebe hoje no dia a dia é aquela coisa da enjambração, do que é mais fácil no momento, e é o que dá retrabalho. E é o que as pessoas, às vezes, não estão conseguindo mudar essa mentalidade. Então, assim, por que eu não chamo alguém para fazer a minha vistoria da minha autoclave uma vez a cada ano, em vez de esperar ela estourar? E aí, um outro case que eu tive hoje foi de um cliente que recebeu novamente uma visitinha da vigilância sanitária, né? Então, essas coisas que acontecem, vigilância sanitária anda realmente visitando, mais um. E o que houve? Lá estava tudo em dia, tudo ok. A única coisa que ele não tinha, laudos da autoclave. O que eles pediram? Então tá aí os laudos da autoclave, tá realmente esterilizando o material. Ele não tinha, ele nem sabia o que era um teste biológico ou um teste químico. Sendo que isso é obrigatório, todos os dias fazer o teste químico e uma vez por semana fazer o teste biológico. E isso tem que ter um registro, um caderno de registro, que quando alguém chegue lá, está lá registrado que foi feito, que a autoclave realmente está esterilizando o material. E eles estão indo muito em cima dessa questão de esterilizar o material, por quê? Por causa da biossegurança. E aí a gente volta àquela situação de quantos profissionais que atendem o dia inteiro com a mesma alta rotação. Ela não foi autoclavada. Então ela foi de uma boca de um paciente para outra boca de outro paciente. Eu passei álcool 70. Mas e aí, então não tem mais nada se eu passei o álcool 70? Então, assim, é a mentalidade que precisa mudar, é a saúde dentro da boca do paciente que está ali. Então, assim, é coisas tão banais, porque assim, uma mini incubadora
e um teste biológico vai gastar R$ 200 para estar dentro de uma norma que é exigida pela vigilância sanitária e que tu vai deixar para depois. Exatamente. E o mais interessante, assim, ó, que às vezes as pessoas dizem, mas eu não sabia, mas tu é responsável até por aquilo que tu não sabe. Então, se tu não sabe, te informa, né? Porque Exatamente. aconteceu essa semana, aconteceu tanta coisa essa semana, né? Aquele caso da dentista que teve que parar a cirurgia no meio porque estragou, né? Não é O que estragou, equipamento. ela estava com um paciente, o paciente era um caso que tinha que ser feita a cirurgia em hospital, e aproveitando a anestesia geral, porque ele era um paciente com dificuldades, então tinha que estar dentro de um bloco cirúrgico, era uma cirurgia delicada, eles iam usar um motor cirúrgico para fazer essa cirurgia. E ela, na hora, me ligou para saber assim, eu posso usar um contraângulo de baixa num motor cirúrgico, porque eu vou aproveitar que ele está anestesiado para fazer um outro tratamento em um outro dente. E ela precisaria de uma baixa rotação. E esse produto não pode ser usado no motor elétrico, ela ia estourar o contraângulo. Então, isso teria que ser previsto antes. Que tipo de peça que eu vou poder usar para eu já fazer os dois tratamentos que eu preciso, aproveitando a anestesia geral do paciente. E aí, aquela história, né? Tudo deixa-se para a última hora, quando tem que... Isso é uma mentalidade de nós, brasileiros, né? A gente tem essa mentalidade de, depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu deixo, depois eu... E esse depois é que nos traz mais custo, mais trabalho, mais incomodação e por aí vai. E é essa mentalidade que eu acho que a gente precisa mudar, não só do dentista, mas do geral. E a gente tem que mudar Sim, pelo foco onde a gente está, que é a sim. mentalidade do dentista, que é o que a Só gente que a vem gente está falando, conversando. nós estamos falando de saúde, né, da vida das É, pessoas, porque naquele momento ali poderia ter acontecido alguma coisa, no momento que a pessoa para, né, para pensar o que tem que fazer no meio de uma exatamente. cirurgia, eu acho que teria, sim, que as pessoas teriam que ver que elas são responsáveis por aquilo, né? Até essa semana mesmo a questão do ar condicionado que a gente estava falando, que a pandemia está aí, nós estamos com Uhum, controle do ar rigorosíssimo, nós estamos usando máscara porque nós não podemos respirar o mesmo, né, no mesmo espaço se não tivermos protegidos. Então, tu imagina assim, a gente instala o split tá, refrigera, mas ele não é um equipamento adequado para a área da saúde, a gente sabe disso. Tem alternativas para se usar ele? Temos alternativas, mas em função de as pessoas não desconhecerem isso, elas acabam colocando um split, não tem renovação de ar, não tem uma troca, não tem uma exaustão, que é simples de ser feito, tá? E acha que está bem, né? é, Então a gente também é responsável por aquilo que a gente não sabe. Então, se eu não sei, eu tenho que exatamente. buscar informação. E uma coisa que eu Exatamente. acho bem assim, ó, que a odontologia, ela é uma das disciplinas que, né, do meio da saúde, então digo disciplina, mas é uma das áreas da saúde que mais é complexa, ela é muito complexa, porque o dentista ele sai formado, pronto para fazer, né, o seu ofício, para cuidar dos nossos sorrisos lindamente, perfeito, só que ele também, além de ser um profissional da área da saúde, ele tem que entender dos equipamentos. E ele não tem essa oportunidade durante o curso de manusear todos os equipamentos. A Sim, gente porque sabe que tem gente que eles se usam só o forma, básico, né? Eles usam os é, instrumentos, o motor cirúrgico, se for para uma especialidade, a cadeira, eles usam a dali, mas eles não sabem nem que tipo de problema pode vir a dar uma cadeira, não sabem nem como que o compressor chega até ali, a bomba a vácuo chega até ali para ligar. E a autoclave é uma das coisas, central de esterilização, eles vão lá, é aquilo que eu falo, entrega o pacotinho com as coisas sujas e pega o limpo. Então, quando vai exato, para dentro do seu consultório, eu entendo assim que quando eles olham e pensam assim, vou montar meu negócio, nem imaginam tudo que tem que fazer para ter aquilo pronto. Uma coisa, a gente chega em obra toda hora, vê a obra toda lá no piso, concreto, tijolo para tudo que é lado, e depois vai se construindo todo aquele sonho, e aí realmente a gente vai ver que esse sonho demorou a ser construído porque tinha muitos detalhes no meio do caminho. E é esses exatamente. detalhes que eles têm que se atentar mais, que tem que mudar essa mentalidade para não ter retrabalho, para fazer da forma correta, para ser ergonômico para trabalhar. Então é o que a gente vem toda hora pegando na ferida, né? A gente está realmente cutucando a feridinha. Que não Cutucando a é, ferida, né? que não é simplesmente a gente ir ali e botar alguma coisinha e proteger ela. Não, a gente tem que cutucar para realmente
resolver. Não adianta simplesmente eu ir construir um consultório e daqui... eu escuto isso de cliente, daqui 5 anos eu vejo, e aí eu reformo, mas pra quê? É um bem durável, tu vai ter um consultório, se tu fizer bem feito, no mínimo daqui 15 anos tu vai pensar em reformar todo ele. Tu pode trocar uma pintura, trocar um estofamento de uma cadeira, fazer aquela reforma básica de trocas de mangueira, a manutenção, mas não Sim. desmanchar tudo. Tu constrói uma casa e em 5 anos tu refaz ela? Teve até tu falou agora de desmanchar. Teve um cliente nosso que, quando a gente fez o consultório dele há 5 anos atrás, ele não queria colocar bomba a vácuo. Eu não vou fazer cirurgia. Como que a bomba só serve para cirurgia, né? A gente sabe que ela auxilia em muita coisa. E não vou fazer cirurgia. Eu digo, olha, se eu fosse tu, mesmo que tu acha que tu não vai usar a bomba, tu deixa pelo menos a tubulação e a espera para ela. Sim. Não vou fazer, não quero. Bom, resumindo, a gente já sabe o que aconteceu, né? Ele teve que quebrar tudo, a gente não encontrou mais aquele piso, mesmo as sobras que ele tinha ali, era muita área para ser tirada porque o percurso era longo. A gente teve que tirar todo o piso da clínica, né, para fazer a tubulação da bomba. Porque ele viu a necessidade de usar a bomba. E agora tu pode explicar melhor por que uma bomba serve além da cirurgia, né? Eu até vou começar pela parte da obra primeiro. Eu sempre digo que assim, por que tu não quer colocar um encanamento para bomba se o mais barato de tudo é cano? O mais barato de tudo é cano. Porque o piso não vai ser mais barato que o cano, a cadeira ou a bomba, nada vai ser. Então, sempre que for construir algo, constrói nem que tu não coloque. Então já deixa aquela espera da bomba a vácuo toda ali prontinha. Não vou botar a bomba a vácuo agora, mas sei lá, daqui 1 ano, 2 anos tem alguém lá fazendo a parte de buco, fazendo implante ou usando na clínica, que é o que eu digo. O porquê que é importante da bomba? O sugador Venturi, ele cria toda aquela névoa na face do paciente que hoje, cada vez mais, a gente está falando em biossegurança. Essa névoa, ela tem uma contaminação. Quando eu trabalho com bomba de vácuo, eu não crio essa névoa, porque o meu vácuo é contínuo. Ele não tem aquela sucção, que nem eu brinco assim, do sugador de Venturi, que é o sugador do compressor. Ele faz o vai e vem. Então ele suga, tanto que ele é até mais barulhento, ele faz o e volta. Por quê? Porque ele não tem uma sucção contínua que nem a bomba. E além de tudo, a bomba eu ainda consigo regular. Eu quero menos potência, mais potência, dependendo do trabalho que eu estou fazendo. E isso eu não tenho no sugador Venturi. Então, essas coisas que às vezes, por não conhecer, e por muitas pessoas dizerem, a bomba a vácuo serve para quem faz cirurgia. Não, ela serve para todos os procedimentos. Tanto que só existe isso ainda no Brasil. Porque fora do Brasil, só existe sugadores de bomba de vácuo. Então, para te ver. Para te ver o quão necessário é, né? O quão necessário é. E fora do Brasil, inclusive, eles já nem usam mais bomba a vácuo a água. Eles não usam mais rede de água, lá é tudo seco. E essas bombas já estão começando a vir para o Brasil. Ontem e hoje até estava olhando alguns fornecedores que já estão com bomba seco aqui. E isso eu estava olhando em média no mês, dependendo, claro, de cada profissional, o quanto ele vai usar da bomba a vácuo, uma economia enorme de água. Então, às vezes, tu vai pagar assim, mas é o mesmo preço? Não, ela é um pouquinho mais cara. Digamos, hoje eu gasto 13.500, 4.000 para comprar uma bomba, eu vou gastar 5 numa bomba seco. Sim. Mas a economia de água no tempo, no decorrer do tempo, compensa aquilo ali. Sim. Então, são detalhes de equipamento que, assim, claro, a pessoa não tem a condição de saber tudo, mas ela pode sim se informar e colocar já as melhores opções dentro do consultório. Exato, e o profissional, se a pessoa tiver, né, o discernimento de entender que um profissional é um arquiteto, um engenheiro para auxiliar isso, para fazer o consultório, já é um grande passo. E se esse profissional, que não seja somente um decorador, né, que o decorador ele é importante, sim, mas talvez ele não tenha conhecimento técnico de saber como funciona cada equipamento, né, ele vai ter dificuldade disso. Então, é importante o profissional que esteja auxiliando o dentista, que ele tenha conhecimento sobre os equipamentos, qual a função do equipamento, o que eu tenho que deixar de espera, qual a inclinação que eu tenho que deixar, né, para não ter um retorno. Então, tem várias situações dentro da obra que é importante que o profissional saiba, né? Essa questão da inclinação, eu acho uma parte até bem importante tu falar, Adriana, porque o que acontece hoje?
Quando a gente chega em prédios, principalmente esses prédios novos, que geralmente entregam na laje, né, sem ter piso, nada, então o profissional chega ali, o que ele faz? A primeira coisa, ele quer escolher o piso. Ah, eu vou colocar o piso tal, e a cadeira vou vai me ser tal adiantar. cor, e a cor dos armários, e o quadro eu vou colocar assim. E ele não pensa nessa rede toda que tem que acontecer, que é a rede hidráulica, elétrica, o ar, tudo que tem que chegar até ali para isso funcionar. E o que eu tenho percebido, assim, principalmente em consultórios, que ou o dentista diz assim, eu vou pegar o pedreiro que faz as coisas na minha casa e vou vir para cá e o pedreiro vai pegar a planta da cadeira, o técnico vem aqui instruir ele faz, porque isso acontece todo dia, não é uma coisa que a gente está falando que não acontece, acontece todo dia, né? Ou, o meu primo, o meu tio, não sei quem é arquiteto, meu pai é engenheiro, e vai fazer. Só que o que a gente tem de diferente nisso? Que a gente precisa ter os caimentos corretos para não ter o refluxo, que é o que a gente vem falando, e não usar interligações. Então, teve um caso de um consultório, que o consultório tá lindo, lindo, e o que aconteceu essa semana? Primeira semana, começaram a usar o consultório, quando eles ligaram a bomba a vácuo, a pia lá da copa começou a dar refluxo. Por quê? Porque eles usaram a mesma rede que está ligada lá na copa, na bomba de vácuo. Sim, bem comum isso. Às vezes bem até comum. No ar-condicionado o cheiro sai. Né? E aí, o que tem que acontecer? O que tem que fazer? Quebrar tudo? Né? Então, é uma coisa assim que tem que ser encarada com seriedade. Sabe? Isso aí não dá para economizar. Eu chamo, desculpa a palavra, mas uma economia burra. Né? Uma economia burra, porque depois é muito mais caro consertar isso do que no início. Então, se for pensado no início, eu já digo mais, assim, tem pessoas que vão lá e compram uma sala que não sabe nem a metragem e quer colocar 2, 3 consultórios dentro, não cabe. Então, gasta um monte de dinheiro com um espaço errado. Exatamente. Aí compra uma sala também, que o banheiro, os lavabos são lá no final da sala. Hoje, se tu for olhar a nova nota técnica do CFO, eles já estão exigindo que coloque pia na recepção, ou pelo menos, isso aí é o meu entendimento, que eu estou fazendo uma análise, porque é impossível tu colocar pia na recepção, uma que não vai ser bonito e outra que é difícil às vezes, né? Sim. Pelo menos o lavabo esteja junto ao acesso, entendeu? Porque quando a pessoa chega, ela, antes de entrar nos ambientes, ela consiga ir no lavabo, se higienizar as mãos, colocar o seu próprio pé para poder circular na clínica, porque existe um protocolo hoje em função da pandemia. Então, as pessoas sem conhecimento nenhum sai colocando piso na sala, aluga ou compra a sala do tamanho errado ou posição errada, sabe? Não tem sentido tu fazer isso. Por que tu vai começar errado? Então, essa mentalidade do dentista ela tem que mudar urgentemente. Porque é irresponsabilidade tu querer achar que sabe. É a mesma coisa que eu dizer assim para um dentista, não, só um pouquinho, eu vou tentar fazer o procedimento na minha boca. Entende? Eu não tenho competência técnica e nem conhecimento. Né? Ou até para interferir no tratamento, né? Porque muitas vezes até isso. Não, mas pode deixar que eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu tô com dor, mas eu já sei o que é. Não é. Exato. E é para isso que a gente tá aqui, né? A gente tá para realmente falar o que é melhor pro teu consultório, pro teu dia a dia de consultório, para te não ter que gastar mais. É diminuir esse custo. Exatamente isso. E assim, até voltando à parte de máquinas, eu vejo muito assim, consultórios com compressores, principalmente os consultórios de compressores industriais. O pessoal adorava usar o compressor industrial. Por quê? Porque realmente é um compressor que vai dar muito menos problema no decorrer, porque ele é um compressor mais potente, ele tem óleo, ele é um compressor com um motor totalmente diferente. Só que e aí? E esse óleo todo vai para onde? Ele chega até as pontas. Então eu vou ter que gastar muito mais filtro, eu vou ter que trocar as minhas mangueiras muito mais seguido, porque eu não vou poder deixar a mesma mangueira que eu tenho 10 anos lá. Eu vou estar com essas mangueiras contaminadas trazendo para dentro da boca do paciente. E é aquela velha história do que aquilo que eu não enxergo. É que nem eu estar com uma dor, né? E eu não saber do que ela é, eu vou ter que descobrir. E é o que acontece no dia a dia do consultório. A dor existe, só que eu também não quero ver ela. Eu vou amenizando com remedinho. Não, e o compressor é interessante, assim, aqui tu falou industrial, né? Eles acham que o industrial é mais potente.
Eu já vi uma pessoa dizer para mim assim, não, o compressor industrial, meu pai diz que ele é mais potente do que essas porcariazinha pequenininha que vende aí para odonto. Então eu quero um grandão, aqueles que fazem barulho mesmo. Barulho mesmo. Barulho mesmo. Eu lembro que eu fui para montar uma clínica no terceiro pavimento de um prédio e o compressor vibrava tanto que a gente colocou um piso de borracha, colocamos assim, pés de vibra stop em cada, porque tinha quatro pezinhos assim. Imagina, o vibra stop tem umas molas assim, né? O que era aquilo ali? Era para fazer o amortecimento do movimento, do atrito Para que não o compressor vibrar tanto. fazia, para não vibrar tanto. Mais um solado de borracha, um tapete de borracha. Fizemos toda a parte acústica internamente. E ainda tu colocava a mão em qualquer parede, E tu tremia. sentia a vibração, porque ele passava para a estrutura do prédio aquela Exatamente. trepidação. Porque era um compressor Exatamente. assim, ó, enorme. É, Então, assim, não tem sentido. não tem. E esse trabalho que tu está fazendo, eu vi, assim, ó, que além de tu estar disposta, assim, a passar conhecimento para essa área da odontologia, que está muito legal, assim, eu tô vendo muita gente participando, dando feedback, fazendo perguntas ali. Esse trabalho está sendo essencial, assim, eu tô vendo que está fazendo a diferença na vida de muito dentista, Sim. porque quando tu vai montar um consultório e que tu não sabe quais equipamentos tu vai colocar, não adianta um representante chegar para ti e dizer que tu tem que comprar esse top e aqui. Mas tu sabe se a pessoa vai usar aquilo? É, Eu e acho que até essa consultoria é importante, E entende? até porque, assim, ó, muitos, às vezes, eles encaram o representante comercial, o vendedor, ele quer me vender porque ele é vendedor, né? Então, eu Sim, tô tentando tirar um pouco essa mentalidade. Eu sou exato. uma vendedora de anos, mas o que eu quero hoje, e eu já digo isso para os meus clientes há muitos anos, eu não quero que ele compre e gaste tudo que ele não precisa gastar. Porque eu tenho que Uhum. entender, eu vou ter aquele cliente que vai me dizer assim, não, eu quero tudo do melhor, eu quero O top, top. desde a minha sala de espera até a minha sala de esterilização, a copy, o que for, eu vou comprar o melhor frigobar e por aí vai, tu sabe que tu pega clientes assim, e eu Sim. também. Mas eu vou ter também clientes que vão me dizer assim, olha, eu tenho tanto para gastar, né? Que é uma coisa que a gente fez esse levantamento essa semana. Quanto é o mínimo para te montar um consultório intermediário? A gente não está falando nem de um básico e nem de um top. A gente está falando de um intermediário. Tu vai gastar tanto, tanto, tanto. Então, assim, eu tenho que saber o que tu tens para gastar. Tu não pode gastar além do que tu não tem e já começar devendo, O né? grande problema é que, assim, ó, quando a gente faz um briefing inicial com o cliente, a gente sempre pergunta, assim, ó, qual é o seu estilo, né? E aí eu peço assim, vocês podem ir lá no Pinterest, que é aquele aplicativo que tem várias imagens, né, de decoração e de várias áreas, né? Uhum. E eu digo para vocês, separem uma pasta ali de estilos que vocês gostam, para mim poder entender o cliente, né? Claro. Só que o gosto pessoal das pessoas, ele tá além do que o bolso, a Vai realidade do cobrir. bolso, entende? Do que o É. bolso vai cobrir. Então, assim, o que eu digo para eles, assim, uma BMW e um Fuca, eles levam para o mesmo lugar, certo? Claro. Ambos são carros. Só que a BM tem um valor e o Fusca tem outro valor. Então é Uhum. isso, e no consultório é a mesma coisa. A gente pode fazer uma recepção, a sala clínica, a esterilização, que vai funcionar igual. Mas a Uhum. gente pode fazer tudo o que precisa, lindo, né? Com pedras caras, com luminárias caras, com persianas bonitas, com design de poltronas bonitas. Mas o belo, às vezes, tem custo. Então, Claro. a pessoa tem que entender que ela tem que fazer esse equilíbrio, né? Ela tem que saber assim até que ponto e o que ela está buscando, né, para entender que isso tem um valor, tem um E quais custo. são as prioridades dela, né? E quais são as É, prioridades, porque eu percebi exatamente. assim, ó, hoje mesmo, muitas pessoas estão começando a procurar a cadeira do dentista mais em conta, mais barata. Uhum, Como uhum. antigamente, não. Antigamente tinha muitos clientes que me procuraram porque queriam uma cadeira top, eu quero a melhor cadeira que tiver. E hoje eu já percebi que mudou um pouco. Por quê? Porque a tecnologia aumentou tanto na odonto que o que às vezes eles preferem ter um equipamento mais em conta, que o paciente vai sentar ali igual, vai ter tudo o que ele precisa, não é aquela BMW, mas é um carro popular,
mas eu vou ter outras coisas, como um sensor digital, e por aí vai, um tomógrafo dentro do consultório, um scanner. Então, tem muitas tecnologias hoje que vão trazer mais retorno financeiro para esse consultório, que aí, passando o tempo, ele pode ir lá e trocar aquela cadeira. Então, isso eu já percebi que mudou um pouco já essa mentalidade. Por quê? Porque isso já é positivo, né? Porque eles já estão querendo assim, então eu vou dar prioridades para algumas coisas, né? Mas aquela parte lá que a gente fala que é o principal de tudo, isso a gente não pode deixar para o mais barato. A gente não pode simplesmente entregar a nossa rede hidráulica e elétrica para qualquer pessoa fazer. E isso a gente e o mais interessante o que eu sempre digo assim, ó, por exemplo, um projeto, né? Que todo mundo tem dúvida, mas quanto que é um projeto, né? Um projeto, ele gira em torno de 10% do valor da obra. Não tem como ser menos disso, porque é impossível tu gastar X lá, sei lá, uns 200, 300 mil, que às vezes acontece, de montar um consultório nesse valor, e tu querer pagar 2 mil. Então, assim, desconfie de um valor baixo, né? Porque talvez tenha alguma coisa errada. Né? E uma outra coisa, assim, também que é interessante as pessoas saberem, que esses custos tem que planilhar antes. Eu estou vendo muitas pessoas se assustarem com os valores que existem no mercado, mas não é uma questão assim, ó, elas têm uma ideia e quando a gente chega e fala o valor real, elas pensam assim, não, é contigo. Não, é geral, porque o mercado, ele é balizado. O piso cerâmico, ele tem assim, ó, o mais simples, o médio e o top. E as pessoas acabam pegando o médio. Então, esse médio tem um valor, não tem mais ou menos, ele tem um valor. E isso assusta, sabe? Então, a mentalidade do dentista, ela tem que começar quando ela faz o vestibular. Quando fez o vestibular, entrou na faculdade, ela sabe, vou gastar. Ou até de repente, antes do vestibular, eu já tenho que saber qual é o valor de uma primeira lista da odonto. Porque eu vejo alguns pais, assim, quando chegam na primeira lista da faculdade, eles já dizem, eu vou gastar 5 mil só em material no primeiro semestre. Porque a média hoje, né, atual, é em torno de 5 mil o primeiro semestre. E aí depois vai mais 5 mil no segundo semestre, por aí vai, e a gente fez um cálculo. Uma média de 5 anos de faculdade, ela pode variar de 400 a 500 mil. Exatamente. Que entre livros, faculdade, instrumentais, para quem não mora aqui, um apartamento, despesa de alimentação, transporte e por aí vai. Né? Então, a gente já sai de uma faculdade com um investimento em torno de 400 a 500 mil. Aí vou montar meu consultório. Nem vou pensar em ir trabalhar, vou montar meu consultório. Aí nem vamos falar por enquanto em comprar uma sala, porque aí se for comprar, varia, né, de onde tu vai querer montar, qual é o nicho de mercado que tu quer abranger. Mas vamos pensar que a pessoa está alugando uma sala e ela vai alugar, ela vai ter que entrar, fazer uma certa reforma, ela vai ter que comprar móveis, depois equipamentos, toda a linha de mobiliário de recepção, de copa, piso, pintura e por aí vai. Aí a gente também fez uma média que essa pode variar. Pode variar de 150 a 200 mil, pode variar. Né? Então assim, aí já dá para ter uma média do que vai ser quando tu te formar, né? E as pessoas têm ideia assim, eu imagino que eu vou gastar uns 100 mil. Não, tu tem um equipamento que tu tem que comprar, que tu parte de em torno de 50 mil, mais ou menos, de equipamento, né? Isso, mais ou menos uns 40, uns 35, 40 mil de móveis, né? E mão de obra e material, mais ou menos, é um outro valor que chega, né? Chegamos em 150, 200. Então, é alto, realmente. É alto. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso, se ela quer realmente montar. Exatamente, preparada para isso. Sem contar que muitos, né, ainda fazem as especializações. Então, assim, a gente está falando numa sala clínica de clínico geral. A gente pode também ir para quem vai ter que comprar todo um material para quem vai fazer implante, por exemplo. Então, tem toda uma série de material à parte de quem vai fazer uma implantodontia, ou bucomaxilo, ou até a parte de prótese também hoje exige alguns materiais além do clínico que tu já veio lá da parte de faculdade. Então, realmente, a pessoa tem que estar preparada. Só que aí, o que a gente estava conversando, né? Muitos clientes falam assim, não, 200 mil é muito para eu fazer um consultório. É um absurdo, não posso gastar isso. Mas andam numa BMW que custa 150 mil. Sim, bem comum. Aí tu fica pensando assim, mas só um
pouquinho qual é a lógica. Porque hoje um carro popular já custa 70 mil, 80 mil. Exato. A gente está falando de um carro qualquer, né? Então, assim, a prioridade para tua vida é um carro. Claro que a gente sabe que muitos clientes nossos já venderam o carro para montar sua clínica. Muitos. Eu já vi cliente me dizer assim, eu vendi tudo. Eu vendi meu carro, eu vendi isso, eu vendi aquilo. Eu quero o meu consultório, eu quero o meu negócio. Mas tem outros que não querem abrir mão do prazer imediato, que é o que a gente fala. Sim. Só que a gente tem que pegar e analisar que tu pode comprar várias BMW se o teu negócio realmente der certo. Se tu investir da maneira certa, entrar da maneira correta. E muitos também, claro, que eu entendo que muitos têm medo. Eu vou investir 200 mil e como esses pacientes vão chegar até aqui? Bom, e aí é um outro ponto que eu gostaria de falar um pouquinho, que assim, tem muita... Hoje eu ouvi assim, uma pessoa falando comigo tão desanimada na área da odontologia, e eu disse para ela, assim, olha, a gente acabou de fazer uma clínica, tá, que inaugurou no segundo dia de pandemia. Ela inaugurou, entrou a pandemia e ela inaugurou. E aí, claro, fechou aquele período que todo mundo fechou tudo mesmo. Sim. E quando retomou com tudo, tá bombando, e essas pessoas não imaginavam que iam estar desse jeito. Claro que elas, né, mergulharam assim com todas as suas forças no meio digital, né? Que é o que a gente está fazendo hoje, a gente está aqui nessa live hoje, transmitindo conhecimento, e é isso que elas estão fazendo. Elas estão transmitindo o seu conhecimento, elas estão falando sobre como é a forma de trabalho delas, e isso passa confiança para qualquer paciente. Eu vejo assim, há muito dentista, quando eu sento na cadeira, ele me dá uma explicação, assim, eu digo, meu Deus, por que tu não fala isso na frente de uma câmera? Sabe? Quando tu pega e fala como é que tu faz o procedimento, como é que funciona, como é que são os cuidados, tu passa confiança, tu tá dizendo que tu entende do que tu faz. Isso. E é isso que falta nas pessoas. Eu tenho vergonha de chegar numa câmera. Eu não vou falar. Não sei o quê. Então tem um monte de bloqueios que, gente, se não for dessa forma, não vai ter como. Porque mudou, assim, hoje mudou a mentalidade das pessoas. Hoje ninguém mais está sentado lendo televisão e nem lendo jornal. As pessoas estão todo mundo com seu celular. Então, assim, ou tu é ponto com ou tu é ponto fora. Isso não tem o que fazer. Então, nós temos que estar aqui, sim, na frente desse celular, falando sobre o que a gente faz. E cada vez mais, as meninas estão fazendo. E eu vejo isso em muitos consultórios, até nessa própria clínica hoje que eu fui, que é uma clínica popular, que eles estão em reforma, ele me deu um feedback final ali conversando, porque eu falei para ele assim, isso eu não estou falando o que eu vi, eu estou lendo reportagens, toda hora vendo o que está acontecendo no mundo da odontologia, porque é o meio que eu estou. E tem vários, pessoal até da área de finanças falando que o boom da odontologia vai ser agora. Sim. Que vai ser onde vai dar uma evolução enorme na odonto. Por quê? Porque muitas pessoas só iam no dentista quando elas sentiam algo. Eu tô com dor de dente, ou a prótese não tá boa, ou quebrou não sei o quê. E agora as pessoas estão se preocupando com saúde. Sim, autoestima também, isso, né? Isso fez as pessoas retomarem algo que elas tinham deixado para depois. Então, assim, se tu parar para pensar, agora é o momento, não é depois. Não é o ano que vem. As pessoas estão me dizendo assim, eu tô louca que esse ano acabe. Tá, mas por quê? O ano vai acabar, tu vai deixar para fazer o teu ano o ano que vem? Sim. Então, e assim, agora é o momento de tu estudar, né? Aproveita esse momento que tu tem para te expor o que tu faz, expor o que tu trabalha, mostra o teu conhecimento. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Às vezes é difícil tu pegar um celular e fazer um vídeo para alguém. Quantas vezes a gente para e pensa, como é que eu vou falar? Mas o conhecimento está todo aqui. O que eu vou dizer? Então, assim, a gente tem que botar para fora o que a gente sabe, compartilhando. E quantos profissionais maravilhosos que tem no nosso mercado de odontologia que ficam ali dentro do seu consultório, fechadinho naquele quadrado e não expõem esse conhecimento. E por isso muitas clínicas fecham. E outra coisa interessante é assim, quem já tem o consultório montado e que é bonito, tem que explorar aquele espaço, porque a infraestrutura, ela faz toda a diferença, né? Eu sempre digo assim, tem às vezes assim clínicas, né, que estão lá assim, todas detonadas, que a gente diz, e tem clínicas mais bonitas. E aí quando tu pergunta para a pessoa, qual clínica tu gostaria de consultar? Ela sempre diz a mais bonita, né? A mais moderna. Sim. E ela faz como é que eu vou dizer assim, uma associação da competência do profissional com relação à sua infraestrutura física.
Com Isso é certeza. muito associado. É igual assim a uma pessoa que está mal vestida vai fazer uma entrevista de emprego. É a mesma coisa, né? Se ela está mal vestida, ela passa uma má impressão de incompetente, de desleixada. A primeira Então, impressão é que fica, né? a primeira impressão é que fica, exatamente. É, Então, a pessoa se sente segura num ambiente bonito e num ambiente adequado, né? Então, exatamente. é importante tu fazer essa analogia e verificar se realmente aonde tu está trabalhando, porque a gente vicia o nosso olhar. Todos os dias tu vai para aquele lugar, tu faz a mesma coisa. Então, o teu olho já não faz esse filtro mais. Mas as É. pessoas que vão a primeira vez, elas percebem assim, pô, mas esse dentista está há 10 anos aqui, não mudou, não fez nenhuma repaginação nesse consultório, esse equipamento antigo, coisas até meio enferrujadas que eu já fui em fiscalização de consultórios e já vi, né? Sim, Tem uma sim. estufa dentro da esterilização que nem pode mais, É. Não. sabe? Então, Tem coisas no nosso mercado que só a gente andando dia a dia aí que a gente vê. é, E, claro, hoje tem muitas clínicas maravilhosas que a gente vê lindas, né? Que foram reformuladas, que foram refeitas com profissionais bons. Então, assim, mudou muito o mercado odontológico de uns anos para cá. A gente vê pelos projetos que a gente pega atual. Quando tu pega um sim, projeto, mesmo que o cliente diga assim, olha, eu não tenho todo esse valor para investir, mas eu quero fazer o melhor dentro do que eu tenho em condições, a gente consegue fazer coisas muito boas consegue, dentro daquele padrão, desde que a pessoa comece correto. Que ela não sim, fique já querendo enjambrar aqui, enjambrar ali. Ah, não, emenda a é, mangueirinha aqui que depois eu resolvo. Aquele depois só vai se resolver se um dia estourar a mangueira de novo. E é isso que acaba acontecendo, né? Então, os é, técnicos que hoje eu trabalho, eles dizem assim, não, se é para fazer meia boca, a gente não faz. Por quê? Porque sim, qual era a grande reclamação dos dentistas, e é até hoje? Ah, não tem técnico bom no mercado. Sim, por que não tem técnico bom no mercado? Porque eles mesmos fizeram com que os técnicos se tornassem assim. Arruma assim, me cobra o que dá e deu. Né? é, E aí os técnicos pegaram e continuaram fazendo aquilo que o mercado ofereceu para eles. E hoje os técnicos que a gente trabalha ali, que eu tenho em parceria, eles não fazem mais isso. Se é para fazer, ah não, olha só, tuas mangueiras estão detonadas, ou tu troca todas ou eu não vou trocar só essa. Porque o que sim, adianta? Ele vai trocar uma mangueira de alta rotação porque o cliente pediu. Vai estourar de baixa daqui a um mês. vai. Aí ele vai ter que chamar o técnico de novo, pagar outra hora técnica para trocar outra mangueira. Então já troca tudo, gente. Então, essas E, coisinhas, né? Do dia a e dia. outra mentalidade, vou voltar na mentalidade de novo, é eles acharem que os equipamentos não estragam, né? Sim, nunca. Não fazem a manutenção e ainda acham que os equipamentos não estragam, né? E É. sim, eles têm validade, têm, como é que eu vou dizer assim, garantia, né? Então, para tu ter a garantia do teu equipamento, tu tem que fazer aquela manutenção e tu E tem que tem vida saber que um útil, equipamento pode estragar, tem a vida né? útil Tem que ele vida vai útil. estragar. Tanto que, assim, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma alta rotação que eu acho que é um dos produtos que todo mundo usa e o que mais usa, né? Todo mundo tem, qualquer dentista tem que ter. Então, uma alta rotação, ela tem 1000 ciclos de esterilização. Essa é a vida útil dela. Sim, Se ele nunca esteriliza, ok, ela pode durar 15, 20 anos, né? Que muitos não sim, esterilizam. Mas se ele esteriliza todos os dias, ela vai ter uma vida útil menor. Então, assim, se eu esterilizo todo dia, além de eu esterilizar todo dia, eu tenho que lubrificar todo dia, porque no momento que ela vai para o autoclave, ela dá uma ressecada naquele óleo. Não o óleo todo, porque ela está lubrificada, mas ela dá. claro, Então, sim. assim, tem uma vida útil, ela vai ter um tempo de início, meio e fim, como tudo na vida. E Tu para falou da tudo, né? tu falou da esterilização e eu me lembrei daquele caso dentro do consultório, né? É. A esterilização dentro da sala clínica. É. Né? O que que acontece quando tem isso, né? Não que não seja que seja errado, só vou apertar aqui que deu um delay. Não que esteja errado, né? Quando tu tem uma cadeira de odontologia, tu pode ter esterilização dentro do consultório, perfeito, até aí tudo bem. Mas e aí, como é que a gente faz? Sim, porque é aquilo que a gente falou. Se tu não tem muitos pacientes, que tu recém está começando, eu tenho um paciente, dá um intervalo de meia hora, eu tenho outro paciente. Ok, dá tempo de lavar aquele instrumental. Mas aí vamos pensar assim, que foi o que a gente pensou. A clínica tá cheia, Sim, bombando, a recepção já tem outra esperando, e aí fez cirurgia, fez não sei o quê. Ah, não, então eu vou arrumar uma gaveta aqui, onde vai ter uma cuba, onde eu vou colocar o meu material sujo ali, e no intervalo eu lavo.
três coisas muito importantes. Uma que o material que ficou ali, sangue, resíduo, ele oxida a peça. Então, em breve, as minhas peças já estão tudo detonadas. E fora os micro-organismos que ficam ali sem reproduzir. Outra situação que a gente tem um monte de bactéria, sujeira, que está tudo ali acumulado. Alguém vai ter que lavar, né? Alguém vai ter que meter a mão naquilo ali depois para lavar. Então, assim, é muito ruim esse ambiente onde a gente tem a autoclave e lavar instrumentos junto com a sala clínica. Claro que a gente sabe que em muitos lugares é meio que quase obrigatório fazer isso, por não ter um espaço, por ser só uma cadeira. Mas tu pode ter e fazer um projeto de ter uma central de esterilização é a melhor coisa do mundo, porque tu está trabalhando e o teu auxiliar está lá, lavando material, não tem nada sujo no teu ambiente. Tu não acumula, né? Tu cria rotinas, tu tá com os kits prontos ali e tu fica todo o tempo trabalhando em cima disso, né? Tu não dá tempo para criar esses micro-organismos. Não, tu vai ter que ter muito mais kits, porque se tu vai esterilizar material só no final do dia, tu vai ter que, sei lá, ter no mínimo 12 kits. Porque, como é que tu vai conseguir fazer isso? Né? Tu vai ter que ter 12 kits, né? 3 de trio, pelo menos, ali, para poder esterilizar de um paciente para o outro, sem contar que mesmo que a tua auxiliar esteja ali fazendo algo, ela está junto contigo na sala clínica, isso às vezes incomoda o próprio paciente. Exato. Né? Tem alguém ali lavando o material. Tu não quer ver aquilo, né? Tu não quer ver, até porque muitos têm medo do dentista, não querem nem sentar na cadeira já com medo e ainda olha aquele material ali. Então, mas é essas coisas que a gente tem que ir mudando e esses projetos novos que tem que ir entrando, que se puderem passar por nós, a gente com certeza vai orientar com tudo que a gente vem falando no dia a dia. E o que eu tenho percebido, assim, até comentei essa semana, que as pessoas têm tanto receio até de fazer uma pergunta no Instagram, né? Que é onde eu mais estou falando ali, é no Instagram. E aí eu coloco as coisas de perguntas e as pessoas não botam as perguntas ali, elas me chamam no WhatsApp. Tal coisa, vou te perguntar não sei o que. Aí hoje teve uma cliente que... Eles têm vergonha, né? Eles têm vergonha. Aí hoje teve uma cliente que me perguntou, eu vi que tu tá falando um monte aí e tal, já que tu tem bastante conhecimento, me ajuda num negócio, eu já instalei. A clínica dela não é aqui, é no interior de São Paulo. Sim. E aí ela me mandou uma foto, inclusive, porque ela quer passar o compressor para a área externa. E ela estava muito na dúvida se esse compressor podia pegar chuva ou não. Uhum. E aí eu instruí ela que não, pegar chuva não, ele tem que ter uma área refrigerada. Pode até respingar algo, porque às vezes vem vento, né? Quando tu tem a refrigeração externa, pode vir vento. Não. Mas direto não. E ela não sabia. Então são coisas bem normais de não saber. Bem normais. E bem normais. Incrível, assim, que eu tô bem feliz com um monte de pergunta que tá vindo, porque para mim também é conhecimento, porque o tempo todo eu tenho que ir lá, às vezes alguma coisinha que eu fiquei na dúvida, eu vou lá, vou saber mais, Então, isso está tendo um retorno assim, fantástico. É enriquecedor, né? É enriquecedor porque a gente sabe, assim, o quanto que de alguma forma ou de outra a gente pode ajudar as pessoas, né? Porque não é fácil, assim. Eu desconheço alguma profissão que seja igual ao do dentista. Que eles saem, assim, e eles viram administradores, viram engenheiros mecânicos daqui a pouco. Porque tem que consertar as coisas. Tem que consertar, tem que conhecer, né, os equipamentos e tudo. Então, eu acho desafiador, assim, eles têm que, além disso, administrar a empresa, administrar pessoas, porque às vezes tem uma secretária, uma auxiliar ali, né, ter carisma com o paciente, exercer bem a sua profissão e acima de tudo, ainda ter que fazer um marketing para se vender, porque nós temos que ser vendedores todos os dias, né? Sei também da dificuldade de quando tu senta do lado do equipe ali, tu tem que passar um orçamento para o cliente, é meio constrangedor muitas vezes. Então, a gente sabe dessa dificuldade. E eu queria dizer assim, Elvira, e te agradecer pela oportunidade assim, que tu me dá, assim, dessas lives que a gente está fazendo junto, dessa troca diária, que eu estou sempre à disposição, assim, sabe? Eu sei muito bem da caminhada. Meu primeiro trabalho de arquitetura mesmo, depois de formada, foi uma clínica odontológica. Então, por isso que eu me apaixonei por essa área. A gente faz outras consultórios e clínicas da área da saúde, mas a odonto é uma coisa assim que para mim é a menina dos olhos, sabe? Eu tenho o maior carinho por essa profissão, e acho linda essa profissão. Então, a minha mensagem que eu quero deixar para todo mundo é que não é impossível, né? Só tem que se cercar de pessoas que conheçam, né? Para ajudar vocês a montar seu consultório. E tem que botar a cara aí nesse celular e dizer o que faz. E é assim que vocês vão crescer. É exatamente isso. É bem aquilo que eu venho falando. Acho que a gente compartilhando o que sabe, tentando ajudar, o que eu estou fazendo
é tentando mostrar para os dentistas que de uma forma prática, fácil e segura, pode ser muito mais rápido de montar um consultório, não ter tanto gasto quanto eles imaginam, se fizer da forma correta, né, comprando o que deve ser comprado e não imaginando um monte de coisa, e que eu estou aberta para quem quiser vir tirar dúvidas sobre isso. Esse é o trabalho atual assim, que eu estou fazendo. Então, o que eu venho trazendo todos os dias é cada vez mais informação. Eu sei que vai ter dentistas que vai olhar e vai dizer, mas isso é tão banal, né? Porque ele já vai te mas tem não, outros que não. Tem gente que não sabe para que exatamente que serve, como que se lubrifica uma peça, e isso é real. Né? Então, assim, essa semana uma pessoa comprou uma sala porque viu uma postagem tua. Que ele falava sobre a metragem da sala, então ele estava em dúvida qual sala que ele ia comprar, e ele viu a tua postagem e disse, não, olha só, agora eu vou comprar um tamanho certo, e comprou com toda certeza, né? Então, olha só que bacana. Então, tu está ajudando de alguma forma, indiretamente, essas pessoas a montar o seu negócio. Porque ali eu tô tentando postar de tudo um pouco. Tem muitas coisas que não é totalmente do meu conhecimento, que eu tô indo atrás para entender também, para eu saber. Óbvio que não vai ser minha área, a parte de arquitetura, ou até a parte hidráulica, elétrica. Alguém vai fazer esse trabalho, não é o que eu conheço. Mas eu tenho os caminhos para as pessoas saberem onde chegar. E eu acho que isso é que importa, né? O grande problema da nossa mentalidade hoje é a gente sempre quer criar um atalho. E os atalhos é que dão errados. Então, assim, para que tu vai querer criar um atalho se lá na frente tu vai ter que voltar e fazer o percurso? Então, não criem atalhos. É isso que eu estou dizendo. Sigam o roteiro que tem que ser seguido. E ponto. E aí, a gente está aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Vou estar sempre trazendo. Agora, a gente já tem dentistas agendados aí para as próximas quintas-feiras. E com a Adriana, eu vou estar seguido aqui, porque a gente está fazendo esse trabalho em parceria, por ela ser uma expert aí na arquitetura de área de saúde, que eu acho que isso é que importa, principalmente consultórios de odontologia. E é para isso que a gente está aqui. Então, assim, isso acho aí. Que hoje a gente trocou uma ideia, né, Adriana? O nosso tempo ele passa, ó. Tá quase na hora, vai encerrar as 9 horas. Quase na hora. Então tá, Elvira, obrigada pela tua oportunidade, assim, fico sempre à disposição para a gente ficar discutindo sobre isso, que é uma coisa que eu gosto de falar, né, em outros momentos, daqui a pouco a gente pode chamar pessoas online aí, que se quiser participar, né, que eu acho isso aí. Que é bacana, né, fazer essa troca, e eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo fazer pergunta aí, pode mandar aí nas caixinhas. Eles aí daqui a pouco eles tiram a timidez. Então tá, obrigada, tá, um grande Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigada, beijo. Tchauzinho. Tchau.